Voltamos. Voltamos. Deixa eu marcar aqui que essa questão nós já tínhamos trabalhado com ela. Deixa eu ver, cadê o meu pointer, gente? Aqui, marca texto. Ok. Ok? Estão me ouvindo? Sim. Sim, ótimo, obrigada. Aqui, deixa eu ver aqui a lista, né? Pessoal, isso, pessoal. A grande maioria até permaneceu. Ótimo, gente. Então, vamos retornar, né? Dani, no final você ia me fazer uma pergunta. Eu já estava desligando, acho que eu tinha ativado o meu aqui de silencioso e depois você desligou. Você quer fazer alguma pergunta? Não, não. Então tá bom. Qualquer coisa fique à vontade, tá bom? Bem, próxima questão. Questão 11. Pensem aí, gente, agora são mais, acho que mais umas perguntinhas e a gente finaliza esse assunto, tá bom? Então, olhem só aqui, por favor. Questão 11. Como se desenvolve a imunização ativa? Pensem, pensem aí direitinho, não respondam nada por agora não, tá bom? Pensem aí bonitinho, vocês já vão me dar a resposta, mas na hora que eu falar. Não falem nada não, por favor. Quem tiver com o microfone ligado, por favor, desliga. Deixa só na hora de dar resposta, por gentileza. Essa precisa um pouquinho, até mesmo para vocês pensarem aí, né? As opções. Tem mais texto. Aqui, ó, chamando a atenção de vocês, preste atenção, porque na pergunta nós estamos perguntando como que ocorre a imunização ativa, né? Enfim, então preste atenção nesse detalhe. Por favor, agora quero ver de alguém que eu ainda não ouvi a voz. Alguém novo aqui pra gente, né? Quem é que a gente ainda não participou aqui hoje? Deixa eu ver. Tem vozinhas aqui que estão caladas. Oi, quem? Quem? Ei, Bia! Bia Luz, tá joia? Bom dia, Bia! Joia. Essa, Seria a letra nessa E? questão. Oi, perdão? Seria a letra Letra E? E? Sim, tá certa. Ó, eu fiz aqui igual aquele programa. Sim. Oh, Deus. O pior que foi igualzinho, que eu ainda coloquei a mão no fone aqui do ouvido. Ô, gente, que situação. Gente, tá certinho, Bia. Isso mesmo, olhem só, vejamos, vamos ver a pergunta e a resposta da Bia. Como se. Oh, não, ih! Ai, eu tô falando, eu só tô fazendo arte. Deixa eu tirar aqui e deixa eu voltar, porque senão eu vou continuar marcando e fazendo coisa errada. Olhem só, a pergunta, né? Como que ocorre uma imunização ativa? Só para a gente recordar, nós estávamos justamente tratando sobre imunização, nós vimos que existem duas vias clássicas, né? De imunização, que é uma imunização ativa e uma passiva, né? Da qual a gente está ali associado com ou não contato prévio com o antígeno, né? E aqui no caso específico, a imunização ativa ela ocorre a partir de um contato com o antígeno, né? Que vai se desenvolver uma memória imunológica, que foi o que nós vimos, né? A partir do momento que o indivíduo tem um contato prévio com o antígeno, e aí ele começa a produzir anticorpos, né? A partir daquela exposição. Então, tá certíssimo, é isso mesmo, que é o fundamento básico, né? Ali, da qual o indivíduo, ele teve uma exposição prévia, tá bom? Então, vamos para a próxima. Se não me engano, ela é a última pergunta.
tá? Vou passar, mais uma vez eu peço a vocês para não dar a resposta, e eu quero ouvir mais alguém que eu ainda não ouvi hoje. Então, quem aí ainda não participou, por gentileza, preste uma atenção redobrada para mim poder ouvir a sua voz e a sua resposta, tá bom? Próxima questão 12. Ela é complementar, por quê? Agora eu quero que você me identifique qual que é a resposta em relação à imunização passiva, que eu acho que fica até um pouco mais fácil, né? Mas pensem aí, não deem a resposta de pronto, por favor. E eu quero ouvir resposta de alguém que ainda não se pronunciou. Deixa eu matar a saudade aqui, ó. Tem gente que tá caladinho. Bom dia, Lu. Bom dia! Tá joia, Thaís? Ai, que bom ouvir sua voz. Bom dia! Ô, gente, a gente fica aqui, a gente fala assim, mas fulano, ciclano tá aqui, mas não fala nada. Que bom, Thaís. Você tem a resposta, Thaís? Seria a letra A? Muito bem, né? Muito bem, isso mesmo. Ó, que bom. Gente, vocês estão vendo como que esse tipo de atividade é uma mão na roda para quem está aqui do outro lado? É bom ouvir vocês. Vocês não têm noção. Que a gente aqui, a gente também fica muito solitário. A gente fica muito solitário, é muito triste. Eu só fico olhando aqui para o nome de vocês, né? Imaginando o rostinho de vocês, e tô aqui calada, eu tenho de frente para mim um computador. Então é muito bom ouvir a voz de vocês e eu vou continuar isso mesmo, sempre com pequenas atividadezinhas para ouvi-los. Thaís, exatamente. Na imunização passiva, na verdade, ela envolve esse processo, né? Quando o organismo ele recebe os anticorpos prontos. Foi aquilo que a gente falou, né? Aquele quando tem os anticorpos, na verdade, o indivíduo ele não entrou em contato com o antígeno, né? Ele tem, até eu dei o exemplo, que hoje eles estão utilizando do soro, né? De indivíduos outros indivíduos que entraram em contato, né? Então, a partir dali, ele montou um sistema imunológico e, eventualmente, possa ser repassado isso para o outro indivíduo. É interessante chamar atenção, essa imunização passiva é interessante porque ela é uma proteção imediata. Então, se a gente imaginar, principalmente nessas situações em que as pessoas precisam que o organismo, né, comece a reagir, né, que é o que a gente tem vivenciado, são esses pacientes críticos, né, que eles têm utilizado muito essa situação desse soro para pacientes que estão ali na UTI em situações extremas. Que possa até mesmo ser utilizado mais de futuro em relação a uma vacina, mas por agora, já que a vacina, e é importante destacar, né, não se faz vacina de um dia para o outro, existem vários testes que precisam ser realizados primeiro em animais e depois testados em grupos humanos, né? Mas sempre para poder ser avaliado antes de sair aí vacinando todo mundo. Então, é muito importante todas essas pesquisas. Então, por isso que de início, agora, o que tem para hoje, para a gente em relação ao novo coronavírus, é justamente o uso dessa sorologia, desse processo de proteção passivo, que tem sido dado para os casos extremos, porque o indivíduo já está numa situação, né, muitas das vezes temerosa e podendo evoluir para óbito. Então, vale a pena a tentativa ali dela receber esses anticorpos prontos para fortalecer o sistema imunológico dela e, eventualmente, ela poder, né, passar por essa fase que já está crítica para ela, mas ela ser mais responsiva e, consequentemente, poder vencer essa batalha, né? Então, é clássico, e é isso mesmo nessa resposta, a imunização passiva, que é quando o organismo recebe os anticorpos prontos e não há contato com o antígeno, tá? Tá certinho. Deixa eu ver, não sei se tem outra, mas eu acho que acabou. Isso, tá? Bem, em relação aqui, gente, essas perguntas, alguém tem algum comentário, alguma coisa específica a acrescentar, querem perguntar? Possam ficar à vontade, tá? Bem, vou agora, antes, né, porque eu coloquei, acho que é importante, porque é
O caso clínico sempre é uma oportunidade que a gente tem de verificar a nossa disciplina numa questão prática, tá? Eu coloquei um caso clínico super singelo, super simples, inclusive de uma situação super corriqueira, que eu já até mencionei aqui a vocês, né? Mas que eu até achei interessante, que tem margem, e ele também é simplesinho, bom para a gente fechar esse assunto, tá bom? Então, eu vou colocar aqui um caso clínico, eu vou ler com vocês. Posteriormente, tem umas perguntinhas que eu quero que vocês façam aí, que nós vamos corrigi-lo, tá bom? Por quê? Porque finalizando, nós vamos partir para a nossa unidade 4. Tá bom? Então, se for o caso, a gente até começa hoje, dou a introdução, mas eu quero fechar com vocês, quero fechar esse conteúdo para a gente poder prosseguir, tá certo? Então, olhem só, por favor. Deixa eu pegar aqui, que eu acho que tô com o marcador. Vou pegar um pointer, senão eu saio marcando tudo. Então, como eu falei com vocês, é um caso clínico bem simples, tá? Mas muito indicativo de um processo inflamatório, que é o objetivo aqui da gente fechar esse assunto, tá bom? Então, olha só. É um paciente de sexo masculino, já havia apresentado onicocriptose, na verdade uma encravada, tá bom, gente? Eu até deixei essa terminologia aqui, porque ela é uma terminologia técnica, né? Mas que vale aqui pra gente, né? Pra gente aprender, enfim, pra gente familiarizar, tá? Mas nada mais é aqui do que a unha encravada, tá? Então, indivíduo. Então, por isso que eu até quis colocar uma situação bastante doméstica, para a gente perceber, né, esses fatores inflamatórios ali, nas situações que ocorrem conosco no dia a dia, tá bom? Então, o indivíduo já tinha apresentado essa unha encravada em outras situações, sem nenhuma necessidade de tratamento, né? Mas ele está relatando agora a dor intensa e apresenta um quadro desse processo inflamatório na unha encravada com a presença de secreção purulenta. Então, já aqui, né, nos remete ao que nós estudamos, né, ao longo desses dias a respeito da inflamação, né, e que estamos pontuando tanto em relação a esse processo. Bem, então olhem só, procedimento realizado. Eles, na verdade, retiraram parte da unha, né, ainda mantive o termo técnico aqui, para a gente ir familiarizando, espiculaectomia, tá? Que é a remoção de parte da unha encravada, justamente para poder aliviar. Porque se a gente imaginar aqui, o que está ocorrendo de lesão é justamente, né, aquela estrutura, que é a unha, que ela vai se pronunciando para dentro do tecido, né? Então, ela é a lesão que está ali ocorrendo. Então, eles retiraram, né? Ou seja, para tirar essa situação de lesão. E após completa cicatrização da lesão, foi decidido iniciar um tratamento, tá? Com uma prótese. Eu nem sabia, vou ser sincera, por isso que eu até gosto de colocar essas coisas, né? Porque a gente, eventualmente, a gente não tem conhecimento, logicamente, de tudo. E é bom para a gente perceber. Aqui no caso, eles colocam uma prótese que ajuda a tracionar a estrutura da unha, né? Para ter uma curvatura ideal e evitar que essa intercorrência, né, repita continuamente. Quem tem o encravado ou já teve, sabe que aí muitas das vezes a gente tem uma tendência e ela tende a se repetir, tá? Parece ser bobo, mas às vezes tira a gente do sério. É um processo inflamatório que possa ser bem prolongado, inclusive se cronificar, tá bom? Aqui eu coloco em termos de imagem para vocês, que nesse caso clínico, né, que eu retirei, ele tinha, só para a gente observar, reparem aqui que dá para a gente perceber nas imagens, né, aquela situação inicial, essas duas são do ponto inicial do qual se chegou a esse paciente. A gente percebe um ambiente edemasiado, inclusive, olha, na borda, né? Borda amarelada. Essa borda amarelada é a demonstração de que aqui eu tenho um tecido que morreu, né? Tecido, células mortas. Reparem que aqui, a princípio, dá até uma sensação de um aspecto relativamente seco, né? Mas que aqui, ó, quando se aperta, né? Quando você vem aqui, o indivíduo aperta as bordas do dedo,
começa a sair uma secreção purulenta, que é clássica, né? Que na verdade estava aqui nesse ambiente, tá bom? Bem, depois eles fizeram o tratamento, reparo, e a coisa foi melhorando. Aqui vocês já até conseguem perceber, embora tenha aqui essa questão que eles protegeram a imagem deles, inclusive eu coloco aqui para vocês a fonte, mas aí já está no processo de reparo, tá bom? Mas bem, então isso daqui eu achei, até mesmo com as imagens, bem específico, bem ilustrativo em relação ao que a gente vem tratando. E eu quero que vocês, por gentileza, agora, façam aí, tá? Quem pega um caderno, uma folha de papel qualquer, e escrevam aí para mim, por gentileza. Eu vou dar um tempinho e depois eu vou querer as respostas, tá bom? Primeiro, indique para mim características perceptíveis aqui na imagem, até vou deixar a imagem aqui para vocês, do caso clínico e relaciona o seu processo inflamatório. Diga-se de passagem, eu até chamei a atenção já, né? Citar os objetivos do processo inflamatório, cite os tipos celulares recrutados para o local da inflamação, citar os mediadores químicos inflamatórios, diferenciar a inflamação aguda de crônica, diferenciar regeneração de cicatrização e cite e explica as etapas da cicatrização. Eu vou até fazer o seguinte, porque aqui, ó, como eu vou deixar, só um minutinho, como eu vou deixar para vocês exposto para vocês responderem para mim, deixa eu dar um Ctrl+C aqui, foi eu que tirei, tá? Eu vou explicar, vocês vão entender por quê. Porque na hora de montar slide, a gente quer que tudo fique muito bonitinho, né? Que tenha uma aparência legal para vocês acompanharem. Mas agora, vale mais a questão prática aqui da coisa, tá? Então, olhem só. Eu vou mostrar aqui vocês vão entender o que eu fiz. Depois vai estar bonitinho lá para vocês, arquivado. Olhem só, coloquei todas as 7 perguntas num único slide para vocês poderem, porque aí eu deixo aqui. E eu vou fazer uma outra coisinha também, só um detalhe, porque aí eu posso literalmente falar com vocês, façam a atividade. Eu já expliquei, né? Já coloquei aqui para vocês. E aí o que eu vou fazer? Olha, eu retirei a imagem, eu retirei o slide, tá? Eu vou colocar agora a foto, porque aí a gente tem tudo certinho. Vou deixar aqui a situação, as perguntas, a imagem, porque acaba que faz parte, né, da primeira pergunta. Vai estar pequenininho, mas eu já tive a oportunidade de explicá-la a vocês. Olhem só. Por gentileza, eu acho que agora, tá? Vocês estão visualizando aqui o slide com as perguntas e a imagem? Sim. Sim, ótimo, obrigada, tá? Então, olhem só, façam isso agora. Respondam aí para mim, por gentileza, básico para a gente, já eu vou sair recolhendo com vocês as respostas, tá bom? Por favor, que aí a gente consegue, de fato, fechar esse assunto aqui para a gente prosseguir, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, agora são 10 para as 10. Em 10 minutinhos, 15 minutinhos, 10 e 5, eu retomo com vocês, pode ser? Que eu acho que aí em 15 minutos dá para vocês responderem de uma maneira adequada aí pra gente, tá bom? Então, olhem só, eu tô aqui, não vou sair não, eu tô aqui, mas é só para vocês terem sossego e paz aí para poder responder, tá bom? Então, vejamos, vão que depois eu quero ouvir a voz de vocês e se vocês não responderem, eu vou falar, fulano, saudade, participa, tá bom? Então, façam aí. Para mim é o momento mais difícil, que é ficar calada.
Estou aqui, viu, gente? Qualquer coisa, qualquer dúvida, inclusive possam perguntar, tá bom? Estou aqui, viu, gente? Vocês estão fazendo a atividade direitinho? Qualquer dúvida, podem me perguntar. Estamos fazendo. Ok. Oi? Alguém quer perguntar alguma coisa?
Professora, Oi? a 4, você Ah, pediu colocar os mediadores químicos, né? Aí eu vou colocar isso. histamina, isso? Sim, isso, citá-los. Exatamente isso, Dani. Tá bom, Isso obrigada. mesmo. De nada. Já estamos finalizando, tá, gente?
para a gente poder corrigir e esclarecer dúvida. Professora, Oi? Diga, a pode 6, falar. a 6 é para me colocar queloide também? Entra aí Você a pode partir da... citar, não obrigatoriamente. A queloide é um tipo de cicatrização, Aham. Mas se você tá? quer saber só a cicatrização que está correndo nesse caso clínico aí, certo? Não, aqui eu É estou o falando de uma maneira processo? geral. Você diferenciar para mim o que é regeneração de cicatrização. Isso aí é matéria, é geral, Ah, tá bom. tá? Então tá bom. Obrigada. De nada, Dani. Deixa eu pegar aqui. Professor, Oi? Diga, Marcos. bom dia. O pessoal da minha turma ficou com dúvida em alguns quesitos. É o seguinte, é para entregar para a senhora só o estudo dirigido mesmo, né? Aquele estudo orientado não é necessário, não, né? Então vamos por partes. Você está falando da atividade de parcial, né? Isso, isso. Na parcial, são aqueles dois indicados lá para vocês. Deixa eu pegar aqui, eu acho que eu tenho aquela tabelinha aqui para mim, só um minutinho, por favor. É aquilo que está indicado. O fato de ter escrito estudo orientado no lugar de estudo dirigido, gente, é a mesma coisa, tá bom? Não tem nada, isso, se for lá aquele indicado que eu falei para fazer, é para entregar da mesma forma. Deixa eu pegar aqui, ó. Tenho aqui aqui, ó. Olha só. Mapa do sistema imune, né? Eu coloquei lá, na unidade 3, seção 4, aprimorando seu conhecimento. Existe lá estudo dirigido da unidade 3, é para entregar. Existe na unidade 4, seção 4, pós-aula, está o estudo dirigido unidade 4, é para entregar. Mesmo que eventualmente lá no arquivo esteja, em vez de estudo dirigido, esteja escrito estudo orientado, é a mesma coisa, tá, gente? Se tá lá, se tá sendo indicado bonitinho, só as perguntinhas, né? Que eu tenho, acho que até impresso aqui, deixa eu ver. Tenho. Olha só. Exatamente. Estudo dirigido unidade 3. Diferencia uma unidade inata de uma unidade adaptativa. Cite explica especificidade, memória, expansão clonal. Da unidade 4, deu o conceito de neoplasia, diferenciar tumor benigno do tumor maligno, qual a correlação entre mutação celular e câncer. Esses são os dois que são para serem realizados e enviados por e-mail, tá bom? Aí todas as outras atividades, porque às vezes consta lá, né, porque eu tenho que colocar para vocês. Então, as outras atividades que, né, que fogem a isso que eu especifiquei aqui, não precisa de entregar, não. Nem precisa, por favor, porque eu vou receber tanto e-mail de aluno para não fazer confusão nem congestionar meu e-mail. Vocês podem fazer, mas não precisam de me mandar,
tá? Mas esses dois aqui que eu mencionei, inclusive citei as primeiras perguntas, são para ser feitos, é para ser feito de uma maneira manuscrita, tá? E me enviar por e-mail. Ok, Marcos? Ok. Tá? De nada. E é até bom, viu, Marcos, você lembrar, chamando a atenção, gente, lembrem, essa atividade é para ser entregue até no máximo dia 25, tá? Então não deixem para a última hora, não, tá bom? Bem, então vamos aqui para a gente finalizar. Eu pedi para vocês indicarem características perceptivas na imagem, no caso clínico, e que relacionam-se ao processo inflamatório, né? A gente já tinha até feito isso anteriormente. Quem é que pode me citar aqui que são as manifestações observadas na imagem? Rubor, presença de edema, Exato, exatamente. pus, né, apoptose, celular. Exatamente, Lara, isso mesmo. Então, faz parte aqui, né? Esse edema, essa vermelhidão, esse rubor, né? Então, edema, rubor e sim, a presença desse infiltrado inflamatório aqui, que é o pulso, tá? Então, é perceptível na imagem e são características de um processo inflamatório, certinho, tá? Bem, questão 2. Cite os objetivos do processo inflamatório. Hoje mesmo eu recordei com vocês aqui, né? Quem que se recorda? Quais são dois objetivos? Quais são os objetivos da inflamação? Expelir o agente infeccioso do organismo. Isso, Lara. Na verdade, a gente poderia falar assim, neutralizar o que está promovendo a lesão, né? Tá certinho. E outro, nos finalmente eles tentam. Exatamente, isso mesmo, tá? E nos finalmente é reparar o tecido, tá? Então, dois objetivos clássicos: neutralizar o evento da lesão, igual que você falou, né? Porque aí assim a gente generaliza, e reparar o tecido, certinho, tá? Cite os tipos celulares recrutados para o local da inflamação. Primeiro, vamos por ordem. Qual que é a primeira célula que chega nesse ambiente? Vocês se recordam? Os mastócitos? Temos presença de mastócitos, sim, tá? Mas quando aquele primeiro que migra, tá? São os neutrófilos. Mas pode deixar os mastócitos, que os mastócitos também estão presentes nesse local, porque eles vão dar origem a macrófagos, né? São células fagocitárias, então ela também possa ser citada, tá bom? Então aqui a gente tem neutrófilo, mastócito, macrófago, tá? E se a gente imaginar num processo inflamatório crônico, eu também teria até a presença de linfócitos, tá bom? Cite mediadores químicos inflamatórios. Quais que vocês citaram? Amina vasoativa, histamina e serotonina. Isso, Glenda, certinho, né? Inclusive a histamina é um mediador químico muito clássico, porque ele está muito presente nesses processos inflamatórios, tá? Certinho, citou direitinho. A gente ainda pode ver heteróclios, inclusive substâncias presentes, né? Ali dentro de estruturas lisossomais nas células. Sempre lembrando a vocês que esses mediadores químicos, eles são liberados por células de defesa, como basófilos, tá? Então, isso só para a gente recordar o que a gente já falou anteriormente, certinho. Diferenciar inflamação aguda de inflamação crônica. O que vocês colocaram aí? Eu coloquei a aguda, duração curta, horas e dias, de meses até anos. Isso, né? Isso é uma classificação básica. A aguda é aquele processo inflamatório que ocorre de uma maneira rápida, né? Justamente o que você falou, logo após horas, até no máximo alguns dias após o processo de lesão. Chamando a atenção que também é característica da inflamação aguda, ela ter a presença de uma maneira mais clara dos sinais cardinais. Então, tende a ter mais edema, tende a ter mais rubor, né?
febre. Então, na fase aguda, além dessa característica de intervalo de tempo, também tem outro fator que são esses sinais cardinais mais pronunciados, tá? E na fase crônica, além desse detalhe do intervalo de tempo, porque ela cronificou, então já tem semanas, meses ou até anos do agente inicial da lesão, mas o que a gente percebe? Na inflamação crônica, eu tenho os sinais cardinais, eles já estão menos pronunciados, até mesmo em algumas situações possam até mesmo estarem ausentes, tá? Normalmente a gente já observa ali em que era caracterizada, ela se cronificou justamente porque o agente patológico ali não foi destruído, ou seja, não se cessou, né? Aquilo que estava promovendo lesão, então o processo inflamatório se mantém, tá? Então, só para a gente ter essa noção. Pedir para vocês diferenciarem, né, de uma maneira geral, o que é cicatrização e o que é regeneração. O que vocês colocaram? Todos os dois são situações de reparo, né? Mas a gente consegue diferenciar. Pode falar, perdão, quem que vai falar? Pode falar. Estava falando. A regeneração é a reconstituição tecidual. Já a cicatrização seria a substituição por um tecido conjuntivo. Isso mesmo, Thaís, né? A diferença é o seguinte, todas as duas situações são situações de reparo, né? Ou seja, o ambiente está tentando reparar. Na regeneração, como você falou, a gente tem a área, né, que foi afetada, que foi lesionada, ela está se recuperando, né? Mas ela vai se recuperar nessa situação sem sequela. Ela tem a substituição pelo tecido de origem, né? Então, é quando aquele caso que a gente olha para o braço e fala assim, gente, eu lembro que eu já me machuquei, mas eu não sei necessariamente aonde que foi. Por quê? Porque o local, né, houve um reparo adequado. Eu olho para o ambiente e não consigo verificar sequelas, eu não consigo verificar marcas, eu não consigo verificar cicatriz. E aí, você falou direitinho, a cicatrização, eu tenho a deposição, eu tenho a substituição por outro tipo tecidual. Normalmente, na cicatrização, você tem maior deposição de tecido conjuntivo, que é um tecido fibrosado, né? Na hora que a Dani tinha me perguntado se nessa pergunta era obrigatório falar sobre queloide, eu falei assim, não. Na verdade, queloide é um exemplo, por exemplo, de um processo de cicatrização, onde eu tive a deposição de tecido conjuntivo de uma maneira mais pronunciada, tanto é que é chamativo, né? Tem uma área tecidual mais áspera, normalmente até aumentado o volume, a região, né? Então, ele é um exemplo desse processo de cicatrização, tá? E no final eu pedi para você citar e explicar as etapas de cicatrização. Aquilo que nós vimos semana passada, não sei se vocês se recordam, que para cicatrização existem 3 etapas. Vocês recordaram? Quais que são as etapas? O que vocês me citam? Inflamatória, fibroplástica e remodelamento. Exatamente, isso mesmo, né? Tem a primeira fase da cicatrização, que é a fase inflamatória, afinal de contas, é o que está gerando a cicatrização, foi um processo inflamatório, né? Porque ele agora está tentando reparar de alguma forma, então é a primeira fase inflamatória, onde a gente tem toda aquela característica clássica da inflamação. A fase fibroblástica, quando a gente começa a ter a formação de um tecido, que a gente denomina aquele tecido de granulação, que é, só para vocês recordarem, aquele tecido mais claro, mais fino, mais delicado, né? E, finalmente, a fase de remodelação. A fase da remodelação é a fase final da cicatrização, onde eu tenho realmente a formação daquela cicatriz definitiva, né? Ou seja, é quando a gente finaliza o processo, né? Realmente houve o restauro e tem ali o processo de cicatrização definitiva, tá? Gente, eu fiz aqui, eu chamo atenção, não deixem de estudar, de acompanhar, tá? Semana que vem nós vamos iniciar a oncologia, que é um assunto, né, importante também, e muitas das vezes, né,
ali com envolvimento nosso, algumas situações até mais particulares. Peço a vocês que não deixem de acompanhar, tá? Enfim, e é isso, é estudar, deixem isso tudo direitinho registrado aí para vocês, porque isso ajuda, né, no estudo aqui da nossa disciplina. Peço atenção em relação ao que a gente falou, em relação a essas atividades, esses 2 estudos dirigidos, tá? Por favor, façam. E quem já for terminando, possa me enviar para mim ir aqui já organizando meu material e analisando as atividades de vocês, tá? E agora eu ontem encaminhei para vocês, eu vou ter uma live agora às 10h30, falando sobre o novo coronavírus. Então, reforço aí o convite a quem puder, dar o prazer da participação. Eu vou finalizando aqui e já vou começar a live desse novo coronavírus. Quem é que está perguntando? Podem falar? Quem é? Desculpa, é a Bia. Oi, Bia. Oi, Bia Luz. Diga. Perguntar. No estudo dirigido, você passa uma pergunta para diferenciar reparo tecidual, cicatriz e queloide. Quando você fala de reparo tecidual, você está querendo dizer regeneração ou reparo tecidual no sentido de que o reparo tecidual ele se divide em regeneração e cicatriz? Bia, na hora que a gente fala reparo é um nome generalizado, tá? O que é reparar? É tentar consertar, tá? Vou dar... Espera que tá... Um minutinho, desliga o seu microfone, Bia, só um pouquinho, por favor. Aqui. Isso, valeu. Olha só. Reparar é consertar. Então, vamos imaginar, de repente, eu tô aqui na minha bancada, derramei, fiz bagunça, enfim. Eu posso reparar isso. Só que o reparo, ele possa ser bem feito, né? Ou ele possa ser mal feito. Eu posso reparar alguma coisa que eu prejudiquei, que você vai chegar e falar assim, nossa, aconteceu isso que você está falando, eu nem vi. Ou você vai chegar e falar assim, nossa, você tentou consertar, mas, puxa vida, consertou daquele jeito, né? Por que eu estou falando disso? Para você perceber essa diferença. Então, reparo é um termo geral. Então, na hora que você fala o tipo de reparo, ele possa ser regeneração. Na regeneração, você tem um reparo bem feito, onde você olha para o ambiente e nem ouve, você não deixou marcas, você nem sabe a intensidade que aconteceu, tá? Você tem a cicatrização, que é aquele reparo onde houve, né, um conserto, mas você consegue verificar onde que aconteceu o evento, porque deixou uma cicatriz, deixou uma marca. Queloide é um tipo de cicatrização, mas essa cicatrização ela é mais volumosa, tem alteração de coloração, muitas pessoas relatam, inclusive, uma maior sensibilidade na área, e ela está muito relacionada a características genéticas. Tem pessoas que têm geneticamente uma predisposição ao desenvolvimento de queloide. Tá bom? Viu, Bia? Entendi, muito obrigada. De nada, Bia. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Diga. Aqui no estudo dirigido também estou com uma dúvida. Aí está perguntando aqui, diferencia o tumor benigno do tumor maligno. Aí você pediu para fazer um desenho. Esse desenho mesmo é da célula que você quer que representa? E dá o exemplo? Ô, Dani, é porque semana que vem a gente vai começar com oncologia. Aí eu vou te mostrar o desenho. Tá? Ele faz parte, ele já está lá no meu material. Se você observar, é porque tumor benigno de maligno, o que vai diferenciar é justamente a capacidade das células evadirem outros tecidos, né? O tumor maligno, as células cancerígenas, elas tendem a evadir aquele local e poder, inclusive, iniciar um tumor em outra região. Então, isso semana que vem, tá? Porque aí eu vou colocar o material, eu vou explicar o desenho, vai ficar mais claro. Se você quiser ir adiantando, ótimo, tá tudo lá no meu material. É aquele desenho inicial. Semana que vem eu vou apresentar para vocês, tá? Porque o tumor benigno, ele é mais contido,
tá? O desenvolvimento das células vai ficar limitado. E o desenho de um tumor maligno, você vai ter uma projeção, as células começam a criar, né, projeções, ir para outros espaços, né, outras áreas, então o contorno é mais irregular, tá bom? Mas semana que vem eu vou mostrar e com certeza vai ficar mais claro para todos vocês, tá certo? Tá bom, Enfim, obrigada, professora. de nada, Dani. Então, como eu falei com vocês, eu vou finalizando por aqui. Todos estão convidados, né? Daqui uns minutinhos, daqui 5 minutinhos, eu vou iniciar a live falando sobre o novo coronavírus, tá bom? É rapidinho. Na verdade, essa live é o quê? Uns 15 minutinhos só. É rápido, tá? Mas quem puder, tá bom? Só vou finalizando aqui para me organizar. Oi, diga. Sua, você vai repetir ela para algum outro horário? A live não. Essa live do novo coronavírus é exclusivamente agora. Depois eu posso até salvar e colocar lá no AVA, tá? Eu coloco lá para quem. Então, porque eu não vou ter conexão. Tudo bem, Alessandra, tá? Não é obrigatório, não. Mas se depois você tiver oportunidade, eu também coloco lá, salvo lá no AVA, tá bom? Obrigada, viu? De nada, vai com Deus, boa viagem, viu, Alessandra? Deus te abençoe e te acompanhe. Gente, então um beijo para vocês. Deixa eu aqui que eu preciso de organizar para a live que vai começar dentro de 5 minutinhos. Beijão para vocês. Quem puder participar, é um prazer. E já podem, aquele link, tá? Que onde eu mandei para vocês. É aquele link, tá? Encaminhado para o WhatsApp para vocês, tá certo? Então, um beijão para você, gente. Tchau. Beijo.